Ô, de casa ou de fora, você que está no trânsito, no ônibus, no trabalho, dando aquela escapada, embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparado. Eu sou Álvaro Camões Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e, sobretudo, palpiteiro, Arthur Silva. Boa noite, Arthurito. Boa noite, bom dia e boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver escutando. É uma honra estar aqui palpitando no Estúdio Elétrico Padilha para mais um Disparate, discutindo com você, ouvinte, sobre ela. A indispensável questão nacional. Arthur, hoje teremos um episódio especial, diferente do que a nossa audiência está acostumada. Não teremos papum, bate-papo da conjuntura, giro de notícias, nada disso. Nessa semana, o Arthur falará sobre a vida e obra do baiano, administrador, sociólogo e nacionalista, o grande Alberto Guerreiro Ramos. Não é isso, Arthur? É exatamente isso, Padilha. Hoje a gente vai discutir sobre a vida a vida e a obra, né, de um dos maiores intelectuais do nacionalismo brasileiro, muito polêmico, tem muita polêmica na obra dele, muita polêmica na vida dele, e é indispensável que todo nacionalista conheça Guerreiro Ramos. Perfeito, Arthur. Então eu te passo a bola e agora a nossa audiência se deleita com isso que o Arthur preparou pra gente, beleza? Então, ouvinte, começar do começo, né, que é sempre um bom lugar para começar. Guerreiro Ramos nasceu em 1915 no Recôncavo Baiano, numa pequena cidade chamada Santo Amaro da Purificação, né? E, enfim, ele vai para o Rio de Janeiro, né, cursar Ciências Sociais na Faculdade Nacional de Filosofia, né? E lá no Rio, ele colabora para a revista Cultura Política, né? A revista Cultura Política, hoje em dia, não se discute muito a respeito dela, mas ela foi um importante órgão ideológico do varguismo, né? Na época do Estado Novo. Ela era montada pelo Almir de Andrade, né? E organizada pelo Departamento de Informação e Propaganda, né? E ela foi um órgão importante para estabelecer a ideologia do nacionalismo e vai ser um dos... Essas discussões, que são discussões... Ali na revista da Cultura Política tinha marxista, Sodré. Sodré oficialmente não era marxista naquela altura do campeonato, mas ele iria, digamos assim, logo em breve se converter ao marxismo, né? Existia vários intelectuais, de diferentes vertentes que discutiam lá, entre eles o Guerreiro Ramos, né? No período da faculdade também, ainda nos anos 30 e 40, ele também vai colaborar no Teatro Experimental do Negro, né? E nos anos 40, ele vai trabalhar no DASP, o Departamento Administrativo de Serviço Público, que vai ser importante. Esse departamento, ele é um departamento com muita história na formação da administração pública brasileira, e é de lá que o Guerreiro Ramos vai, digamos assim, extrair os casos concretos que ele vai debater, é de lá que ele vai extrair, por exemplo, o caso de quando ele trabalha sobre a fome infantil no Brasil, e é de lá que ele vai tirar todo o coração, digamos assim, do pensamento dele a respeito das questões envolvendo a administração, que boa parte da obra dele envolve isso, né? E o mais interessante é que nos anos 50, quer dizer, já no momento de sua maturidade, com seus 30 e poucos anos, o Guerreiro Ramos vai trabalhar na Casa Civil, né? Na Casa Civil do governo de Getúlio Vargas. Então ele trabalhou com Getúlio Vargas no DASP, né, do Estado Novo, e trabalhou com o Getúlio na Casa Civil no período da presidência, nos anos 50, quando o Getúlio é eleito, né? E lá ele vai conhecer o Rômulo Almeida, né? O Rômulo Almeida é um importantíssimo intelectual do desenvolvimentismo nacional. A gente não vai comentar dele a respeito hoje, mas vale a pena destacar que o Rômulo Almeida foi filiado no PTB, né? Participou da Missão Cook, né? A Missão Cook foi uma importante missão para negociar com os Estados Unidos uma posição vantajosa para o Brasil, né? Enfim, foi um momento que o Brasil soube explorar a Guerra Fria para extrair concessões do Império e conseguir com isso se desenvolver, né? Enfim, Rômulo Almeida vai ser uma importante influência também para o Guerreiro Ramos, né? No final dos anos 50 e começo dos anos 60, acontece o episódio da vida do Guerreiro Ramos pelo qual ele é mais conhecido, né? E que, digamos assim, é um dos momentos mais profícuos mesmo da produção acadêmica, política e de comunicador do Guerreiro Ramos, que foi a passagem dele pelo ISEB, né? O ISEB, para quem não conhece, é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, né? E ele foi um órgão montado ali no governo do JK, né? Para pensar o Brasil, para produzir um conhecimento do Brasil pelo Brasil, sempre procurando entender que nós éramos um país inserido de modo subordinado e como a gente poderia romper com isso. E o ISEB, ele vai ter intelectuais do calibre de Inácio Rangel, né? De próprio Nelson Werneck Sodré vai ser do ISEB também, Cândido Mendes, né? Roland Corbusier, o Álvaro Vieira Pinto. Quer dizer, essa é a atmosfera filosófica e política que o Guerreiro Ramos viveu no ISEB, né? E o ISEB,
acho que vale um comentário interessante sobre a passagem do Guerreiro Ramos no ISEB, é que é um dos momentos de maior polêmica do Guerreiro Ramos. O Guerreiro Ramos era, sobretudo, um polemista. Ele polemizava para fora do seu partido, que era o PTB, né? E polemizava para dentro também, como a gente vai discutir mais para frente, né? Essa polêmica do ISEB seria uma dessas vezes que ele polemizou para fora, né? E o ISEB, e aqui eu tô muito pautado na narrativa do Hélio Jaguaribe a respeito do ISEB, né? O Hélio Jaguaribe publicou no Caderno do Desenvolvimento, se eu não estiver equivocado, uma espécie de balanço sobre a passagem dele no ISEB, né? E o Hélio Jaguaribe fala muito do Guerreiro Ramos, né? Porque num primeiro momento, numa primeira fase do ISEB, o ISEB, ele se perguntou qual que seria a sua finalidade, né? Havia essa discussão aberta no ISEB. E o ISEB, ele já vai se formar, ele se forma antes, né, nas reuniões ali no grupo de Itajaí, como era conhecido, no grupo de Itatiaia, como era conhecido, né? Que as pessoas se reuniam numa casa, ali nas montanhas, na tríplice fronteira entre Minas, Rio e São Paulo, né? O Guerreiro Ramos ele vai se juntar no momento posterior, né? Mas desde aquele início sempre foi muito polêmico, sempre havia muitos embates internos. Era um momento que você tinha o que o Mangabeira Unger gosta de chamar de democracia quente, né? Que era, na verdade, essa democracia de alto nível de engajamento e que se traduzia em alto nível de polêmicas intelectuais e políticas, né? E a primeira fase do ISEB se questionou a respeito de sua posição e tal, e o ISEB até então ele cumpria uma função bem consultiva junto ao governo do JK, né? Mas a partir de uma segunda fase, e sobretudo na terceira fase, talvez a fase pela qual o ISEB é mais famoso, o ISEB passa a adotar uma postura militante, inclusive de divulgação do pensamento nacionalista. E essa transição da primeira para a segunda fase, em que rola uma famosérrima polêmica, que Guerreiro Ramos e o Hélio Jaguaribe vão ser os pivôs. Porque o Hélio havia publicado um livro, né? E eu tendo a concordar com o argumento geral do Hélio Jaguaribe, né? Na qual ele defendia que havia um espaço, digamos assim, para o capital internacional no desenvolvimento brasileiro, né? E o Guerreiro Ramos se juntou a outros intelectuais que também que não acreditavam nem um pouco nessa hipótese, né? Entre eles, eu acredito que o Sodré, né? E é interessante saber que as polêmicas eram tão intensas, mas tão intensas, que o Hélio Jaguaribe se afasta do ISEB, né? É importante ver a posição do Roland Corbusier, porque o Roland estava sempre tentando apaziguar o conflito, mas na hora que a coisa chegou no vamos ver, ele ficou do lado, digamos assim, da galera que ficou contra o livro do Guerreiro Ramos, né? E é interessante essa polêmica porque mostra justamente como é que é a personalidade do Guerreiro Ramos. Ele era muito polemista e ele tinha uma posição de um nacionalismo bem arraigado, né? E o Guerreiro Ramos foi contra essa presença das empresas transnacionais no Brasil, né? Essa segunda fase, na qual o Guerreiro Ramos vai ter, digamos assim, proeminência, ele acaba polemizando agora com os autores de matriz, sobretudo marxista, né? Mas não somente, né? Principalmente o Sodré, né? E a briga é tão intensa ali no ISEB que o próprio Guerreiro Ramos se retira, né? O Guerreiro Ramos sai do ISEB, né? Depois da segunda fase. E aí se inicia a terceira fase do ISEB, que é a fase do Caderno do Povo Brasileiro, que é a mais conhecida, né? E é interessante essa dinâmica porque mostra muito a personalidade dele. E como a gente vai ver, esse polemismo do Guerreiro Ramos, né? Enfim, mais pra frente a gente pode fazer um balanço a respeito da obra dele, mas a gente vê que o Guerreiro Ramos, ele sempre foi uma figura complicada politicamente, né? Porque ele tinha fortes posições muitas vezes fundamentadas, né? Ele era um autor que não estava com medo de, digamos assim, combinar pensadores de diferentes escolas de pensamento, às vezes até acusam ele de ecletismo, né? Ele não tinha esse problema, né? E toda essa polêmica sempre se traduzia em discussões muito acaloradas que muitas vezes beiravam as raias da briga, né? Essa era a personalidade do Guerreiro Ramos. Quer dizer, é uma pessoa de uma forte personalidade e fortes ideias, né? E o que acontece? Depois da passagem dele pelo ISEB, ele se candidata como deputado federal pelo PTB, né? E ele é deputado, né? Ele vai ser deputado justamente na época do golpe de 64, né? Ele tem alguns textos dele que ele comenta a respeito dos bastidores do golpe de 64, que a gente vai comentar mais pra frente, né? E ele também tinha posições e polêmicas internas dentro do partido, né? Que eram muito, muito relevantes, né? De todo modo, independente de suas polêmicas e tudo mais, ele, por ser justamente uma dessas grandes vozes do nacionalismo, e como a gente sempre reitera aqui no Disparate, o nacionalismo é o que verdadeiramente assusta o Império, né? Ele acabou cassado logo no ato institucional número 1, no golpe 64. Ele estava na primeira lista de parlamentares cassados, né? Depois de alguns vai e vem, ele se exila nos Estados Unidos, né?
Ele vai passar por várias universidades estadunidenses, né? Sobretudo na Califórnia, né? E ele morre lá. Ele morre em Los Angeles em 82, nos anos 80, né? E ele produziu... Ali nos Estados Unidos, ele vai refletir um pouquinho a respeito do Brasil, sobretudo mais pro final dos anos 70, né? Só que lá é boa parte da obra dele a respeito de administração em geral, administração de empresas, administração pública, ele produz lá nos Estados Unidos com base na sua longuíssima vivência na época do desenvolvimentismo brasileiro, na época que o Brasil, enfim, era uma verdadeira potência anti-imperialista ali nos anos 50 e 60, né? O Guerreiro Ramos tem muitos livros, né? Eu vou citar alguns deles, eu não pretendo aqui fazer uma... como é que se diz? Uma lista acabada das obras do Guerreiro Ramos, tá? Que são muito extensas. Mas eu vou destacar alguns, né? Um dos primeiros livros dele é de 49, né? Ele tem uma obra pregressa nos anos 30, mas é uma obra de caráter literário, né? Ele tentou fazer poesia, tentou fazer literatura, ele escreve alguns manifestos, ensaios, mas um dos primeiros livros deles é a Introdução ao Histórico da Organização Racional do Trabalho, né? Que ele publicou pela editora do DASP, em 49, né? Ele também produz várias coisas pela imprensa nacional, então, por exemplo, Sociologia do Orçamento Familiar, né? Vamos pensar que o Guerreiro Ramos, ele era um planejador. Ele estava no DASP, ele estava de administração pública. Ele não é, e isso vai pautar toda a obra dele, ele não é um sociólogo intelectualizado, acadêmico, afastado da realidade prática. Muito pelo contrário, toda a produção dele está extremamente pautada pela conjuntura. E os alcances dela, com certeza, tem a ver com isso. Tem a ver com ser uma sociologia da prática, né? Uma sociologia do que está acontecendo, né? Mas os limites da sua sociologia, ou seja, os problemas que ela tem, que a gente vai discutir também, tem a ver justamente com isso, né? Porque ele viveu, a gente tem que retomar isso, ele viveu um período que era de Guerra Fria, né? E o Brasil, naquele momento, estava tentando buscar o seu caminho, né? Acho que dá para traçar muitos paralelos com o que acontece hoje em dia, sabe? É como se o Guerreiro Ramos tentasse, a todo custo, uma terceira via pensada ideologicamente, estruturada como um plano nacional mesmo, dentro daquele mundo polarizado da Guerra Fria, né? Então, os limites do seu pensamento, às vezes, ele cai em contradições mesmo, tem muito a ver com isso também, né? Com essa tentativa legítima de se produzir uma terceira via. A gente vai discutir bastante a respeito disso, né? Mas, enfim, como a gente estava falando, então, a Sociologia do Orçamento Familiar, né? Ele também escreve a Sociologia Industrial, né? Quer dizer, uma tentativa, e publicou pela editora do Cândido Mendes, que vai ser colega dele no ISEB, né? Enfim, eu destacaria da vastíssima obra dele 3 livros que acho que são muito importantes, né? Que são 3 das suas maiores colaborações para o pensamento brasileiro, né? O primeiro é o problema do negro na sociologia brasileira, que é de 53, né? E o Guerreiro Ramos, ele é pioneiro, digamos assim, ele é um dos pioneiros, né? No pensamento a respeito da questão do negro brasileiro em sua especificidade, né? E essa especificidade nacional das várias questões que atravessam o país é aquilo que salta aos olhos da obra do Guerreiro Ramos, né? Outra obra, que é de 58, também dos anos 50, é a Redução Sociológica, né? Dessa a gente vai comentar bastante, né? Ela tem um subtítulo, que é Introdução ao Estudo da Razão Sociológica, né? Foi publicada pela editora do ISEB, né? E saiu em 58. Ainda que a reedição mais famosa do livro dele, que é a que a gente vai acabar comentando, é de 65, porque ele incorpora, né, as polêmicas que emergiram a partir da publicação do livro, né? 2 outros livros que vale a pena destacar, e é legal ver o ano em que eles saíram, é O Problema Nacional do Brasil, que saiu pela editorial Saga, em 1960, exatamente 1960, e A Crise do Poder no Brasil, né? Problemas da Revolução Nacional Brasileira, que saiu pela Azahar em 1961, né? Então veja só, Guerreiro está escrevendo no coração da campanha da legalidade, no coração do golpe contra Getúlio, do governo JK, né? Ele tá digamos assim, no olho do furacão, e tá refletindo a respeito do que tá acontecendo, com muita coragem, com muita originalidade, a despeito dos seus limites, né? E por fim, em 63, sai a primeira edição, creio eu, do Mito e Verdade da Revolução Brasileira, também pela editora Azahar. E esse, digamos assim, eu creio que é o livro mais completo do Guerreiro Ramos, né? No qual ele reflete de modo mais estruturado a respeito dos problemas de uma revolução no Brasil, de uma revolução nacional, da libertação nacional. E é o livro mais polêmico dele, porque é um livro muito cifrado. Ele está escrito em 63, né? Quer dizer, ele deve ter sido publicado meses antes do golpe de 64.
E era uma atmosfera em que se ventilava muito hipóteses a respeito da Revolução Brasileira, né? Esse período, que é o período imediatamente antes do golpe de 64 e o período imediatamente depois do golpe de 64, é um período em que quase todos os autores, digamos assim, do campo da esquerda, do campo do nacionalismo, vão publicar algum livro com o título Revolução Brasileira. O Sodré publica Introdução à Revolução Brasileira, o Caio Prado publica a sua versão da Revolução Brasileira também. Quer dizer, todo mundo, quase todos os intelectuais, tiveram algum tipo de título, de livro com o título Revolução Brasileira nessa altura do campeonato. Só que, como eu estava dizendo, ele é um livro que sai em 63, e ele é um livro que é muito cifrado. E você tem que ler ele sempre, leitor. Eu recomendo o leitor. Eu recomendo todos os ouvintes que vão ler esse livro é brilhante. Ele recentemente foi reeditado pela editora da Iela, né? Saiu, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, né? Pelo pessoal lá de Santa Catarina, pelo Nildo Orix, né, que está procurando difundir a obra de Guerreiro Ramos, a obra de muitos pensadores ezebianos, de muitos pensadores ali do nacionalismo de esquerda. A gente tem que, aqui cabe um registro, um agradecimento ao Nildo Orix e ao Tatu no Toco, que foram quem me introduziram ao Guerreiro Ramos, né, e, enfim, foi uma paixão. Quando eu entrei em contato com a obra do Guerreiro Ramos, na minha vida foi uma revolução pessoal, porque me fez... o Guerreiro Ramos é um autor que te provoca muito, independente se você concorde com tudo que ele escreve ou não, né? E ele te força a pensar as coisas sobre a ótica nacional. A gente vai discutir isso bastante hoje, né? Mas esse livro em particular é um livro muito importante, porque Lenin publica, nos anos 20, se eu não estiver equivocado, o esquerdismo, doença infantil do comunismo, né? E Lenin discute sobre essas tendências supostamente radicais, né? Mas que, na verdade, era uma mera abstração, um mero exercício retórico ou estético, né? E nesse momento que a gente está vivendo, em que o papel reacionário desse radicalismo retórico volta a ter destaque, esse livro passa a ser muito importante, né? Porque ali nos anos 60... aventava-se a hipótese de revolução, de romper totalmente com o capitalismo e de vários radicalismos que não correspondiam à realidade e que isso desempenhou um papel negativo, na verdade, na história do Brasil e na edificação da consciência nacional e da organização da classe trabalhadora brasileira, né? E o Guerreiro, ele era um intelectual preocupadíssimo com isso. E, na verdade, vamos ser francos, puto. Ele estava enfurecido de ver esse esquerdismo campeano, um esquerdismo retórico, de caráter quase que reacionário, campeando em todo o campo progressista brasileiro da época, né? E ele escreveu esse livro, inclusive, contra figuras do seu partido. E se o Mito e Verdade for bem lido, Mito e Verdade da Revolução Brasileira, vocês vão reparar que existem críticas muito contundentes contra Goulart e contra Brizola, né? E isso é sempre muito polêmico, né? No campo do nacionalismo de esquerda, no campo do trabalhismo, ou no campo da esquerda em geral, né? E eu creio que essa é uma polêmica muito salutar, né? Eu não acho que a gente deve concordar em hipótese alguma com 100% daquilo que o Guerreiro Ramos escreveu, não é disso que se trata. Se trata de ver alguém que estava lá, tá? Alguém imbuído de um profundo realismo político e um profundo nacionalismo, é preciso dizer, e um cara de esquerda. É importante destacar isso aqui. Guerreiro Ramos, muitas vezes, a memória dele, né, é violentada como se ele fosse um cara reacionário, como se ele fosse, enfim, de direita e tal, que não é verdade. Ele era um cara de esquerda, que estava vivendo naquele momento e que queria uma revolução no Brasil. Esse que é o ponto central do que eu quero dizer, sabe? E ele escreve esse livro preocupado com isso e criticando, inclusive, figuras do seu partido, né? Figuras que eram extremamente populares, né? Imagina, o Brizola logo depois da campanha da legalidade, né? Então, esse polemismo do Guerreiro tem esse aspecto positivo que eu acho que vale muito a pena, né? É importante ressaltar aqui, embora eu não tenha um profundo contato com essa parte da obra do Guerreiro Ramos, a sua obra em administração de empresas, né? Que ele vai publicar, ele já tinha publicado pelo DASP muitos livros, né? E ele também publica ao longo do seu exílio, né, e um pouco antes também, né? Então ele publica Administração e Estratégia de Desenvolvimento, né, que ele publica pela editora da FGV em 66, né? Ele vai publicar Novas Ciências e Organizações, né? São livros de administração também, publicado também pela editora da FGV em 81, né? E o Guerreiro Ramos, ele deixou uma vastíssima obra sobre administração, né? Que tem muito a ver com esse fato dele estar preocupado com a sociologia da prática, com uma sociologia que intervenha na realidade política imediata, né? Bom, a gente vai agora destacar alguns pontos mais importantes da obra do Guerreiro Ramos, né? E vão ser, na verdade, 2 livros, né? Que eu vou procurar fazer uma espécie de uma pequena resenha crítica desses livros, né? Eu não vou trabalhar todos esses livros, porque
seria muito extenso, né? Enfim, também demandaria comentar sobre outras coisas, teria que colocar o Guerreiro Ramos no seu momento intelectual, no seu momento histórico do Brasil, né? A gente não vai fazer isso agora, né? Mas é importante ressaltar esses 2 livros, né? O primeiro é Redução Sociológica, né? Que a gente já comentou que é um livro, sobretudo, metodológico. Ele é um livro preocupado em qual seria o método da sociologia e também qual seria a finalidade da sociologia, né? Acho que esses são os 2 aspectos mais importantes desse livro, as 2 finalidades mais importantes dele, né? Antes de eu entrar propriamente na Redução Sociológica, em um segundo momento, a gente vai comentar sobre o mito e verdade da Revolução Brasileira, tá? Junto com um texto do Guerreiro Ramos, que foi publicado inicialmente, que na verdade, é importante, ele nunca havia sido publicado, era uma espécie de um texto apócrifo, né? Que havia sido inclusive escrito em inglês, né? Para comentar a respeito do colapso, as razões do colapso do nacionalismo brasileiro, né? E esse texto ele foi republicado recentemente pela Insight, que é uma revista eletrônica, né, salvo engano ligada ao Christian Lynch, né, e também foi publicada pelo GGN, né, pelo site do Luiz Nassif, né. Não foi publicada a íntegra do texto, tá, foi publicado, creio eu, só o final dele, tá, na qual o Guerreiro Ramos vai dar a sua visão, tá certo, a respeito dos erros e acertos cometidos pelo campo nacionalista de esquerda no imediato pré-golpe, quer dizer, os poucos anos que separam a campanha da legalidade em 61, tá certo? Do golpe de 64, em abril de 64, março de 64, né? Então, vamos começar pela redução sociológica, né? Bom, o que é redução e por que ele pegou esse termo redução, né? O redução sociológica, quando ele fala em redução, ele tá pegando o termo emprestado, tá? De um fenomenólogo alemão chamado Edmund Husserl, tá? O Husserl, ele defendia uma espécie de ele defendia uma espécie de método redutivo para você poder fazer uma fenomenologia. O que é uma fenomenologia? Fenômeno é a palavra para aparência, tá? Aparência em grego. Fenomenologia é literalmente estudo das aparências. Só que é importante destacar que o que está posto em pauta aqui é como que as coisas aparecem na realidade concreta. Tá certo? E isso parece um tópico muito abstrato, muito distante da realidade, mas eu quero reiterar que a sociologia do guerreiro, ela tá o tempo inteiro preocupada com a prática, tá? Então isso aqui retorna para a prática, mas eu quero que vocês me acompanhem rapidamente nesse raciocínio a respeito da redução. Quando Husserl tá falando de redução, ele tá falando de pegar as aparências, tudo que aparece na realidade concreta, né? Então você pode olhar um objeto aí na tua frente, você pode pensar, pode ser um filme que você viu, pode ser um fenômeno social qualquer, uma relação de emprego, um contrato de compra e venda, enfim, qualquer coisa. E qualquer aparência concreta na realidade, ela tá muito, digamos, contaminada de coisas, né? Tem sempre muitos aspectos envolvidos nela, né? E a redução que o Husserl defendia era um método qual você ia, digamos assim, reduzindo a complexidade dessa aparência até chegar na sua essência, né? Só que o Husserl fazia isso numa pegada kantiana, que isso quer dizer, né? Que a realidade não era exatamente cognitiva, quer dizer, você não tem como conhecer a realidade. O que você conhece da realidade é uma espécie de versão subjetiva dela que você tem realmente acesso, né? E isso é muito polêmico porque isso envolve uma atitude puramente contemplativa em relação à realidade, né? Quando a gente fala de objetos concretos, objetos da natureza, quando você fala de uma maçã, essa atitude puramente contemplativa é menos problemática do que quando você fala de um objeto social, né? E a fenomenologia do Husserl também envolve esses objetos sociais e ela também vai criar toda uma escola de pensamento, na sociologia alemã, sobretudo, dessa sociologia compreensiva, né? Que tem uma relação mais ou menos passiva e contemplativa em relação à realidade social, né? E não é isso que o Guerreiro Ramos está dizendo, tá? É importante isso porque isso é uma coisa que foi usada para criticar o livro. Eu vou dizer exatamente quais polêmicas daqui a pouco, mas ele sempre esteve ciente dos limites do termo redução, tá? E ele pega esse termo emprestado justamente para criticar a atitude passiva da sociologia brasileira, que naquela altura do campeonato, e hoje em dia, pior ainda, havia se convertido em uma mera importadora de ideologias estrangeiras, em uma mera importadora de sociologia estrangeira, tá certo? Então, ele vai, logo na introdução do Redução Sociológica,
o Guerreiro Ramos vai procurar listar 3, digamos assim, elementos principais de qual seria o seu método, né? Então, a primeiro e mais importante de todos é a redução como método de assimilação da produção sociológica estrangeira, né? Ou seja, isso aqui que é importante, né? Ele está olhando para a redução sociológica, né? Quando você vai buscar uma teoria, essa teoria está dentro de um contexto social, né? Ela está preocupada com elementos daquele contexto que não vão aparecer no caso específico brasileiro. E isso é uma coisa que contamina todo o pensamento brasileiro, né? A gente vai dar exemplos concretos disso mais pra frente, tá? Vai ficar um pouco menos abstrato. Mas quando ele tá falando de redução, e por isso que ele tá emprestando o termo do Husserl, ele tá fazendo o seguinte, ele tá dizendo que a gente não pode passivamente receber esses objetos teóricos, esses objetos, inclusive também sociais, estrangeiros pro Brasil, e assimilar eles automaticamente. Assimilar eles, como ele falava, de uma sociologia enlatada. Como se a gente abrisse uma latinha e aplicasse essas categorias imediatamente no Brasil, né? Outra coisa que também, que é mais problemática, né, da redução, que é o segundo elemento que ele vai destacar, é a redução com uma atitude parentética, né? Esse termo parentético, Guerreiro Ramos, ele é muito influenciado por pensadores do existencialismo, né? Como a gente vai falar, como já está falando bastante, né, ele era um intelectual muito autêntico e eclético, né? Então ele tinha influências do Karl Jaspers, né, do Heidegger, ele também tinha influências de marxistas como Lukács, né, um marxista que diga-se de passagem, era o defensor do marxismo ortodoxo, né, do método do marxismo ortodoxo, né? Ele tinha influência também de Lenin, né, embora ele seja muito crítico da obra leninista, como a gente vai ver, sobretudo no Mito e Verdade, né? Enfim, tinha muitos aspectos disso, né? E essa categoria do homem parentético, da atitude parentética, ele vai emprestar do existencialismo, né? E aqui, o que ele está destacando? Ele está destacando que é o seguinte, que é a capacidade do indivíduo, da pessoa que pratica o método da redução sociológica, de superar, digamos assim, as condicionantes imediatas da qual ela está inserido, né? E de superar o que ele fala de robotização da conduta, das pressões da sociedade organizada. Quer dizer, superar as condições da sociedade organizada, administrada, né, do capitalismo moderno, e você ser capaz, digamos assim, de olhar a sociedade por cima, né, de você conseguir refletir a sociedade a partir de um todo, né? Eu vou falar mais a respeito dessa questão da atitude parentética quando a gente for falar do Mito e Verdade. E aqui a gente vai apresentar alguns limites do pensamento do Guerreiro Ramos, tá certo? Finalmente, né, o terceiro elemento do que ele queria dizer é a redução como superação da sociologia nos termos institucionais e universitários em que se encontra. Então, como a gente estava ressaltando o tempo inteiro, a sociologia para o Guerreiro, ela tinha que ser uma sociologia ativa, ela tinha que ser uma sociologia que, de fato, influenciasse na realidade concreta, né? E ela não podia ser uma sociologia passiva com uma mera disciplina acadêmica que não pudesse influir na realidade, né? Então, esses são os 3 elementos centrais da redução sociológica, tá certo? Bom, antes de entrar nas polêmicas com os vários autores, vale a pena destacar alguns elementos da redução, né? Então, o primeiro, que é muito importante, quais são as condições que tornam essa redução possível e essa redução massificável por todos os trabalhadores do Brasil, né? E isso o Guerreiro Ramos vai chamar de fatores da consciência crítica do Brasil, né? Que é um capítulo do Redução, né? E basicamente, o que o Guerreiro Ramos vai dizer, né? Que a urbanização, né? Ou seja, a crescente aumento da população que mora nas cidades em relação à população rural, né? A industrialização, né? E o aumento, ainda que limitado, da renda da classe trabalhadora, oferece os elementos para que essa consciência possa emergir, né? Primeira coisa, é importante ter em mente que o Guerreiro Ramos, quando ele está discutindo consciência, ele está muito influenciado por Lukács, né? E aqui, logo, para quem já teve algum contato com o problema da consciência de classe, com o problema de consciência nacional, aqui já vai pintar o sinal de alerta de algumas incompatibilidades das influências intelectuais do Guerreiro Ramos, né? Porque Lukács, o que Lukács entendia por consciência? Ele entendia por consciência um fenômeno fundamentalmente coletivo, tá certo? O Guerreiro Ramos concorda integralmente com isso aqui. Ou seja, não se trata da consciência do João, da Maria, do Roberto, né? Se trata da consciência do Brasil como um todo. E consciência aqui
é no sentido estrito do termo. Isso é o conhecimento de si mesmo capaz de influenciar na realidade. Então é um conhecimento coletivo para influenciar na realidade. É importante ter em mente isso. Quando o Guerreiro Ramos está falando de consciência, ele está falando disso aqui. Ele não está falando em nenhum momento da consciência individual e tal. E aqui salta aos olhos, né, a inconsistência com o conceito de homem parentético, que é o conceito de um indivíduo que possa, digamos assim, superar as suas condicionantes imediatas e ter acesso a um conhecimento universal e superar essa, pelo menos intelectualmente, essas condicionantes e conseguir agir na realidade com base nessa superação, né? Por que é contraditório? Porque a categoria do homem parentético é uma ideia, se for generalizada para toda a sociedade, é a ideia de que todo mundo, para você poder superar as limitações impostas pela realidade, por exemplo, a condição subordinada do Brasil na economia mundial, a ideia de que todo mundo tem que ter a consciência a consciência não, mas assim, a ideia perfeita, o conhecimento perfeito do que está acontecendo, a fim de superar essa realidade, né? E como a gente vê das experiências concretas do anti-imperialismo, inclusive do Brasil, nunca é assim que acontece, né? Você, na verdade, tem no nível dos indivíduos, né? Você tem uma míriade de pensamentos e de conflitos ideológicos, né? Que tem que ser coletivamente capaz de produzir um conhecimento a respeito de si mesmo, que vai ser sempre limitado, mas capaz de superar essas limitações, né? Mas o Guerreiro Ramos, ele estava pensando que o seguinte, que esse conhecimento ia surgir num futuro, né? Ele ia surgir num futuro que um dia seria alcançado, e que nesse dia que a gente teria libertação nacional, né? Então, o grande problema, e aqui eu já tô adiantando um pouco, mas o grande problema do homem parentético, da atitude parentética é isso, né? Que se trata, assim, quase como de uma intelectualização massiva, né? Como se você fosse transformar todo mundo em intelectuais, né? E isso é uma visão, na minha opinião, bastante limitada, é um dos grandes problemas do Guerreiro Ramos. Mas isso não em hipótese alguma, não desfaz, né, o todo da sua obra, como a gente vai ver mais adiante, né? Então, quando ele está destacando esses fatores da consciência crítica, ele está destacando justamente quais são os elementos concretos na realidade brasileira que havia já nos anos 60 que permitiriam que essa consciência emergisse, né? Então, a urbanização, por adensar os contatos pessoais, né? E aumentar a quantidade, digamos assim, enfim, de pensamento em circulação, de discussões que poderiam fazer essa consciência emergir, né? A industrialização, e aqui eu acho que é um dos elementos mais interessantes do pensamento dele, a industrialização, porque a industrialização força o que ele chamava de pensamento por projetos, né? E isso aqui é nítido a presença de outros pensadores, sobretudo Inácio Rangel, né? Inácio Rangel, que tem toda uma obra a respeito da questão da planificação e do projetamento, como ele chamava, né? E quando o Guerreiro Ramos está falando da importância da industrialização para o pensamento por projetos, ele está dizendo o seguinte, porque quando você faz algo da tecnologia moderna, já dos anos 60, né? Uma ponte, né? Um carro, um edifício, qualquer coisa que você construa, você nunca está pensando na imediatez do que está acontecendo, né? Você sempre tem um pensamento mediado de etapas para poder fazer o projeto. Então, para construir uma ponte, a gente vai precisar de concreto, a gente vai precisar, enfim, retificar partes do terreno, a gente vai precisar pensar em toda a cadeia logística. Quer dizer, existe aqui um pensamento por projetos, né, que é uma superação da realidade imediata, né? E por fim, quer dizer, um conhecimento dessa realidade imediata e a sua superação ao mesmo tempo, né? É saber que, eu tenho tanto de concreto disponível e o meu concreto vai chegar em tanto tempo, né? Isso é um limite que eu tenho. Só que eu consigo superar esse limite à medida que eu conheço ele e eu passo a agir de acordo com os fatores que permitem eu superar esses limites, né? O aumento da renda da classe trabalhadora, para o Guerreiro Ramos, também é um elemento essencial. Por que é um elemento essencial? Porque ele permite, digamos assim, que a classe trabalhadora, enfim, que os brasileiros de modo geral, ultrapassem o nível do imediatismo, da sobrevivência e tenham acesso aos produtos da cultura, né? E com isso eu consigo refletir a respeito da abstração, do universal. Então, ter contato com a música erudita, né? Ter contato com livros, com obras intelectuais, né? E não só isso mesmo, sair da vida imediata da sobrevivência, né? Aqui, imediatamente, a gente já percebe alguns limites também com relação ao homem parentético, né? Bom, de toda forma, esses são os fatores que... Isso aqui é interessante de pensar porque, novamente, né, o Guerreiro Ramos, quando ele está pensando na redução, ele está pensando na sociologia como uma coisa imediatamente prática, né? E para atuação na realidade. Então, é importante esses elementos
Porque eles mostram que essa redução sociológica, na visão do Guerreiro Ramos, poderia ser generalizada como um método geral para que todos os indivíduos refletissem a respeito da questão nacional e com isso pudessem superar a condição colonial brasileira, né? Ele já definiu a redução sociológica, né, creio eu, mas acho que vale a pena ressaltar um exemplo que ele vai trazer da redução sociológica, que ele vai comentar muito a respeito de relatos de engenheiros brasileiros e como que eles tinham que adaptar tecnologias que não eram feitas para operar no Brasil aqui no país. E isso aqui mostra exatamente qual que é o procedimento da redução sociológica, né? Então vamos pensar, por exemplo, ele comenta, acho que, se não me engano, sobre um trator, né? Quer dizer, um trator que vai ser usado no campo, né? E o trator era manufaturado ou na Europa ou nos Estados Unidos, né? Vamos dizer que fosse na Europa, né? Pensado por uma certa indústria, né? Que tinha um adensamento da indústria de autopeças, né? Ligados aos tratores, que poderiam permitir uma reposição de X em X anos, né? Pensado num certo terreno e pensado num certo clima. E quando esse trator chega no Brasil, todo esse contexto social, inclusive natural, no qual esse trator havia sido pensado, quando ele é transplantado para o Brasil, ele não se adapta. Então, o Guerreiro Ramos vai fazer uma espécie de elogio do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro seria o quê? Seria um país, tá certo? Que, desde o seu descobrimento, é um país colonizado, né? E que desenvolveu uma metodologia mais ou menos espontânea para poder adaptar essas coisas para a realidade brasileira. E aqui, imediatamente, a metáfora em relação à redução do Husserl fica evidente, né? Por quê? Porque você tem que pegar esse elemento, e quando ele é transplantado para o Brasil, você tem que tirar toda a complexidade social e natural, inclusive nesse caso, em cima desse objeto e botar ele nesse novo contexto, né? E isso implica em pensar todo o contexto brasileiro. E aqui eu faço um parênteses, né? Assim como ele tomou emprestado a categoria do Lukács de consciência e combina isso de modo contraditório com a categoria de redução, né? Combina isso, na verdade, com outras categorias existencialistas, como o homem parentético, etc., né? Ele também toma emprestado do Lukács a leitura a respeito da centralidade da categoria de totalidade, né? E essa categoria de totalidade é a categoria central para o pensamento do Guerreiro Ramos, né? O Lukács, ele mesmo, Lukács fez um esforço ali nos anos 20, né, de resgatar Hegel para os marxistas, né? Que tinha uma leitura bastante superficial da obra marxista, como se Hegel fosse totalmente superado, não fosse mais importante, né? E Lukács vai justamente mostrar que, sobretudo, a categoria de totalidade é a categoria que, inclusive, ele chega a escrever isso no História e Consciência de Classe, a categoria de totalidade é a categoria que destaca o que é o marxismo ortodoxo, né? E a categoria de totalidade ela vai ter um papel muito importante na hora de discutir o que é redução, porque, a todo momento, a redução é essa operação entre diferentes totalidades nacionais que tem que ser colocada em um novo contexto, né? Então, todo e qualquer objeto, seja da realidade social, seja da realidade natural, ele tem que ser recolocado nesse novo contexto, né? Então, esse exemplo do trator que o Guerreiro Ramos vai tratar, ele deixa muito nítido qual que é o procedimento da redução, né? E veja só, quando o Guerreiro Ramos está falando de redução, em nenhum momento, isso aqui deixou bem claro, ele está falando que a realidade nacional é apartada de um conhecimento universal, né? É que esse conhecimento universal, para realmente ser prático, quando está num país, ele tem que ser colocado no seu contexto. É disso que se trata o Guerreiro Ramos, em suma. Dá para reduzir toda a obra dele a isso, né? Agora, vale a pena também destacar ele vai chamar de algumas leis, né, digamos assim, da redução sociológica, né? A primeira é a lei do comprometimento, né, de que um método redutivo mesmo da sociologia, ele só pode ser, na verdade, uma sociologia extremamente prática, não pode ser uma sociologia enlatada, né? A lei do caráter subsidiário da produção científica estrangeira, acho que deixa bem evidente, né, pelo próprio título que se trata, né? Quer dizer, não se pode pegar um conhecimento produzido no estrangeiro e aplicar imediatamente no Brasil, como, por exemplo, fazem muitos economistas hoje em dia, como faz boa parte da esquerda hoje em dia, né? E, sobretudo, a lei da universalidade dos enunciados gerais da ciência,
Porque Guerreiro Ramos não vai subscrever dessas teses pós-modernas de relativismo. Ele está dizendo o seguinte, que cada realidade nacional, ela é parte de um gigantesco todo que é a própria humanidade. Né? E que, na verdade, quando você está pensando no contexto das coisas que vão ser colocadas, você não está deixando de pensar sobre o todo da humanidade. Isso vai ter uma polêmica muito importante que a gente vai destacar mais pra frente, né? Bom, acho que a gente já pode entrar nas polêmicas a partir de agora. Só queria destacar uma coisa aqui, que é o seguinte. É interessante esses vários tributos que Guerreiro Ramos faz ao Lukács, né? No Mito e Verdade da Revolução Brasileira, ele vai comentar ainda mais, né? Porque o Lukács também era muito crítico do stalinismo, né? E ele vai tomar muitas dessas categorias emprestadas, né, de críticas ao socialismo real e tal. Nem todas as críticas do Lukács são as melhores críticas possíveis, é importante dizer. Né? E Guerreiro Ramos vai ser influenciado talvez pelas piores críticas do Lukács. Só que é interessante saber que Lukács, ele era um pensador que odiava o existencialismo, né? Que era uma das grandes matrizes teóricas do próprio Guerreiro Ramos, né? Ele vai ter o Destruição da Razão, que ele basicamente vai argumentar que o existencialismo era um irracionalismo, né? E é interessante isso porque existem 3 polêmicas famosas do Redução Sociológica, né? São 3 polêmicas com autores brasileiros, tá? O primeiro deles é o Álvaro Vieira Pinto, né? E o Álvaro Vieira Pinto escreve quase que concomitantemente ao Guerreiro Ramos, o seu Consciência Nacional, que foi recentemente reeditado pela Contraponto, né? E ele é um livro, na verdade, que está preocupado, tem um objeto, digamos assim, muito próximo do Redução Sociológica e muito próximo do Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Só que Guerreiro Ramos, ele tem uma recepção, Guerreiro Ramos, na verdade, reage de modo extremamente negativo ao livro do Álvaro Vieira Pinto, né? E ele vai dizer, em suma, se a gente fosse fazer uma redução, né, e transportar esse pensamento, essa polêmica dos anos 60 para hoje em dia, né? O Guerreiro Ramos está basicamente dizendo que Álvaro Vieira Pinto seria um autor pós-moderno, um autor relativista, né? Em que não existe universalidade no pensamento dele, né? E eu acredito, embora eu não domine a obra do Álvaro Vieira Pinto, que essa acusação do Guerreiro Ramos faz é uma acusação leviana. É uma acusação que não se sustenta, né? Mas a gente pode deixar isso para um próximo disparate no qual a gente comente a respeito de Álvaro Vieira Pinto, né? Agora, mais interessante, talvez, são as 2 outras polêmicas, né? E essas 2 outras polêmicas, a gente já começa a passar para o próximo ponto a respeito do Guerreiro Ramos, né? Que é a polêmica dele com o Florestan Fernandes, né? E a polêmica dele com o Jacob Gorender, do Partidão, do PCB, né? Eu vou começar com a polêmica do Guerreiro Ramos com o Florestan Fernandes, né? E ele vai destacar... É interessante ter em mente que é o seguinte, o Florestan, ele tem uma obra com várias fases também, assim como o próprio Guerreiro Ramos, como quase todo intelectual, tem várias fases na obra dele, né? E o Florestan, numa fase posterior, já nos anos 70, 80, acho que 90 também, o Florestan ele vai fazer uma espécie de autocrítica das posições dele. E eu não domino o suficiente Florestan para entrar na polêmica aqui, mas eu acredito que poderia se argumentar que ele absorveu parte das críticas que o Guerreiro Ramos fez a ele, né? Mas o Florestan, sobretudo nos anos 90, vai extrair conclusões um tanto quanto, digamos, esquerdistas mesmo, ou seja, de radicalismo retórico dessa crítica do Guerreiro Ramos, né? Mas o Guerreiro Ramos, ele vai basicamente destacar 3 elementos, né? Quando ele vai criticar o Florestan. O Florestan, antes de mais nada, ele escreve uma espécie de uma resenha crítica à Redução Sociológica, extremamente negativa também, em que ele vai basicamente, em linhas gerais, argumentar que se tratava de uma sociologia não científica, né? Que era uma mera ideologia, num sentido bem negativo de ideologia, né? E que não se traduzia em nada prático, né? E o Guerreiro Ramos vai replicar com 3 contra-argumentos, né? O primeiro contra-argumento que ele diz contra o Florestan é que o Florestan confunde a ciência sociológica em hábito com a ciência sociológica em ato, né? Ou seja, que para o Florestan, diz o Guerreiro Ramos, a sociologia é uma mera atitude contemplativa de entendimento da realidade e que não influi nela de modo concreto, né? A segunda crítica é que o Florestan,
ele defenderia uma espécie de sociologia muito cerebrina, né? Uma sociologia muito intelectualizada e abstrata, né? Que é somente uma erudição, né? Quer dizer, que é somente um conhecimento intelectualizado, né? E que não vai à prática. Aqui é interessante pensar o seguinte, que assim, quando ele está falando de prática, ele não está falando de mera empiria, né? Não é só de pegar os dados empíricos concretos e discutir ele. Ele está falando assim de pegar algo da realidade concreta e intervir nela, né? E terceiro contra-argumento, né, que o Florestan vai devolver contra o Guerreiro Ramos, aliás, que o Guerreiro Ramos vai devolver contra o Florestan, é que seria uma espécie de relação da ciência hipostasiada, né, um termo chique, né, do conhecimento de massas do senso comum, né? Ou seja, de que só poderia se praticar sociologia com uma disciplina acadêmica distante da realidade concreta, né? Agora, a polêmica contra o Gorender é uma polêmica que vai ter maior impacto, né? Só um curto parênteses aqui, o Guerreiro Ramos, ainda sobre a polêmica com o Florestan, o Guerreiro Ramos tem um extenso estudo sobre a mortalidade infantil, né? E também sobre a fome, né? Mas sobretudo sobre a mortalidade infantil. E uma coisa que ele vai ressaltar é que como os parâmetros, né, metodológicos estrangeiros não conseguiu captar a realidade da mortalidade infantil no Brasil, né? E isso aqui é parte da crítica que ele está fazendo ao Florestan, né? Porque, veja só, né, pegar os 3 elementos aqui dele, né? Com uma sociologia em hábito, isto é, com uma sociologia que fica só, digamos assim, na área informacional, uma sociologia que fica só, digamos assim, na parte conceitual, ela jamais ia ser capaz de perceber essa incongruência, essa incompatibilidade da teoria a respeito da mortalidade infantil com a mortalidade infantil brasileira, porque ela não está, digamos assim, envolvida na realidade, mesmo que ela tivesse acesso aos dados, né? Como algo puramente erudito, né? Como algo que afasta da realidade, isso impede que houvesse, digamos assim, uma atitude sociológica, né, uma atitude parentética, nos termos do Guerreiro Ramos, por todos os administradores públicos que influenciassem na realidade concreta, né? E por fim, né, talvez o pior de tudo, é que esse conhecimento produzido dessa forma somente informacional, né, somente erudita, estaria totalmente apartado da realidade, né? E esses 3 elementos centrais da crítica do Guerreiro Ramos ao Florestan são 3 elementos que continuam muito vivos hoje em dia, né? Porque se você olhar para o grosso da produção intelectual na maioria dos departamentos acadêmicos do Brasil, se trata justamente de uma produção que tem essas 3 características, né? E que é incapaz de influenciar na realidade prática, né? Tanto é que pegar, por exemplo, uma área que eu já tive muito contato, que é a sociologia do trabalho. A sociologia do trabalho no Brasil, ela foi reduzida a um mero relato da desgraça, né? Você não extrai consequência prática nenhuma dessa sociologia do trabalho, né? E ela é um produto de pura erudição, né? Então, na verdade, tem muito a ver com isso. Mais pra frente, a gente pode fazer algumas críticas à atitude do homem parentético, né? Sobretudo porque, se o ouvinte escutar atentamente, existe uma contradição em termos, né, do homem parentético com essa sociologia em ato que o Guerreiro Ramos defende, né? Porque se trata a ideia de formar uma geração de super-homens, uma geração de intelectuais, né? E o partido leninista, enfim, a consciência crítica como fenômeno coletivo, jamais poderia existir dessa forma, né? Bom, eu vou rapidinho para a polêmica agora com o Jacob Gorender, né? E na polêmica com o Gorender, a questão se trata justamente a respeito do ecletismo do Guerreiro Ramos, né? Gorender vai destacar que o Guerreiro Ramos, na verdade, ele procura fazer uma espécie de Frankenstein teórico que seria incompatível e, sobretudo, que não teria conteúdo de classe. E o Guerreiro Ramos devolve mostrando como que os clássicos do marxismo, como o próprio Lenin, Marx, Engels, bebiam em fontes extremamente ecléticas de pensamento, né? Marx é um foiabarriano, né? Que não tinha nenhum problema em absorver Davi Ricardo, que não tinha nenhum problema em absorver Adam Smith, né? Que não tinha nenhum problema em absorver o pensamento de direito, inclusive, né? E ele vai devolver isso pro Gorender, vai falar pro Gorender, se você não ficasse numa igrejinha, se você não ficasse ali preso sempre nessa caixinha ideológica, nessa caixinha estética que você se encontra, você também poderia pensar mais pra fora, né? E é isso. Agora eu vou entrar no segundo livro do Guerreiro Ramos, que é o Mito e Verdade da Revolução Brasileira, e eu vou comentar ele em conjunto
com o colapso do nacionalismo, né? E como eu já adiantei, esse é um livro que é um livro de sua época, né? Isso não quer dizer que ele não tenha muitas lições para hoje em dia, né? Muito pelo contrário. Mas ele tem críticas cifradas muito ao Brizola, né? E muito à atitude tanto do Brizola quanto do Goulart ali no pré-golpe de 64. A primeira edição do livro sai em 63, né? E ali, basicamente, ele começa... O livro ele é introduzido com uma metáfora, que é uma peça de teatro de um autor chamado Ionesco, que eu desconheço, mas que fala do rinocerontismo, né? Que é basicamente a imagem, assim, de que todo mundo vai virando um rinoceronte, né? E é um absurdo que, digamos assim, que por ser cotidiano e generalizado, ninguém vê que é um absurdo, né? E o que o Guerreiro Ramos está ressaltando com isso? Que ali, na atmosfera dos anos 60, né, você tinha campeando um radicalismo retórico que não correspondia à realidade e que era esse fenômeno desse rinocerontismo. Todo mundo virando rinocerontes, todo mundo virando radicais retóricos, né? E era uma coisa que era generalizada e a ponto de ninguém se conhecer, né? Tanto é que o último capítulo, se conhecer, eu digo, o Brasil se conhecer como tal, né? E o último capítulo do livro, ele dialoga muito com essa introdução, né? Que ele vai falar assim, a gente quer uma revolução brasileira ou a gente quer uma jornada dos otários, né? Porque o que ele tá querendo dizer é que esses rinocerontes, eles vão produzir uma jornada dos otários, né? E o livro, ele inicia com uma tipologia das revoluções, né? Que é, digamos assim, um dos aspectos mais interessantes o primeiro capítulo é um dos melhores capítulos do Mito e Verdade, né? E aqui ele vai dizer que você pode falar de uma mera circulação de elites, ou seja, existe uma revolução quando você troca uma elite por outra, mas a estrutura social se mantém fundamentalmente a mesma, né? Ele vai ter um conceito de revolução que é muito próximo do conceito de revolução passiva do Gramsci, que é quando as condições sociais se alteram a tal ponto que a própria elite, né, ou uma fração dessa elite, se antecipa à própria revolução, né, e faz só a revolução, né, quer dizer, ela se antecipa às condicionantes gerais, né, e ele vai falar também de um outro tipo de revolução, que ele vai chamar de uma revolução direta, né, ou seja, uma revolução que seria para ele uma revolução no qual imediatamente todos os indivíduos passam a ter controle de todos os condicionantes sociais, né? E aqui ele vai defender quase que uma visão bem esquerdista de revolução. Ele vai dedicar todo um capítulo a essa visão de revolução, que ele vai basicamente dizer que as revoluções socialistas, elas eram, na verdade, isso não quer dizer que elas não eram legítimas, tá? E essa aqui é uma das melhores partes do livro do Guerreiro Ramos. Ele não está dizendo que as revoluções socialistas na Ásia, na América Latina, na Europa, etc., eram revoluções reacionárias, não é isso que ele está querendo dizer. Mas ele está chamando a atenção para que em nenhuma dessas experiências revolucionárias você não apagou completamente as estruturas que ele chamava de sociedade administrada, né? Enfim, estruturas de poder, estruturas de caráter contraditório, é disso que se trata no frigir dos ovos, né? E o mais interessante dessa sociologia da revolução que o Guerreiro Ramos vai fazer é que ele bebe muito em Lenin, né, para justamente dizer que existe uma espécie de competência revolucionária. Isso é, ele vai deduzir, digamos assim, alguns princípios da revolução, né? Um princípio no qual você conhece a realidade e atua nessa realidade, um princípio de classe, isso é, toda revolução é direcionada para uma classe, né? Um princípio de totalidade, ou seja, toda revolução, ela move o todo da sociedade, não se trata de uma coisa tópica, né? Aqui a gente poderia fazer um parênteses, por exemplo, e comentar, embora tenha sido escrito antes, né? O Pasqualini, quando vai falar de reformas de base, o Pasqualini fala de reformas de base lá no governo democrático do Getúlio Vargas, nos anos 50, Pasqualini vai fazer um conceito de reforma de base, que é essa reforma pelo todo, ou seja, como se ele tomasse emprestado o princípio da totalidade que o Guerreiro Ramos está comentando no Mito e Verdade, 6 ou 7 anos antes do Mito e Verdade ter sido escrito, né? E é interessante como que havia essa atmosfera, fala-se Zeitgeist, né? Quer dizer, esse espírito da época, né? Nos anos 50, 60, de sempre se pensar pelo todo, né? Que é uma coisa que a gente perdeu muito, né? Enfim, Guerreiro Ramos vai falar dessa espécie de competência revolucionária, que é justamente pegar a pequena brecha da conjuntura que permite alterar o todo, né? E isso é muito importante, porque justamente no último capítulo, quando o Guerreiro Ramos começa a defender, né,
sobre a possibilidade de uma revolução brasileira, de fato, ele está toda hora ressaltando essas pequenas brechas, né, que a industrialização do Brasil, que mesmo a Guerra Fria e sua lógica, enfim, que o Brasil podia operar uma espécie de diplomacia pendular, quer dizer, os elementos da sua conjuntura concreta para mudar o todo da realidade social, né? E o que ele está querendo toda hora ressaltar também, e isso é um aspecto muito positivo da obra dele, é que você precisa de quadros capazes de tocar essa revolução, né? Ou seja, que tenham essa competência, que sejam, digamos assim, formados nisso e que formem um grupo coeso e organizado para fazer essa revolução, né? E aqui, esse último capítulo do Mito e Verdade é o capítulo no qual o Guerreiro Ramos discute de modo mais intenso com o Brizola. Ainda que seja de modo um pouco cifrado, mas ele usa uma imagem que é assim... se o Brizola é uma espécie de um cometa, né? Será que ele vai ser capaz de alterar a realidade brasileira? Ou será que ele vai, como é que fala? Cair na escuridão quando os cometas desaparecem, né? E essa provocação do Guerreiro, que ali, no Mito e Verdade, é um tanto cifrada, existe um outro texto apócrifo que eu comentei, do colapso, as razões do colapso do nacionalismo brasileiro, que ele fala de modo mais aberto, né? E aqui, o Guerreiro Ramos, nesse colapso do nacionalismo brasileiro, ele vai tratar de algumas coisas que ele tratou de modo mais filosófico, no Mito e Verdade, de modo bastante prático, né? Então, no Mito e Verdade, ele comenta que o Brasil, e esse é um dos aspectos mais interessantes do Mito e Verdade, porque ele vai falar de um elemento propriamente brasileiro que define as relações políticas do Brasil. Que o Brasil é um país, digamos assim, negociado. O Brasil é um país em que as frações da elite são sempre capazes de negociar e se manter num todo coeso, né? E no colapso do nacionalismo, ele vai chamar isso de diretório político. Existe um diretório político no Brasil que essas frações são capazes de se organizar. Isso é uma coisa propriamente brasileira. E aqui eu quero ressaltar que o Guerreiro Ramos não é o único autor a fazer esse diagnóstico. Existe um historiador argentino, que é o Túlio Halperin Dong, que ele vai comentar algo muito semelhante no História da América Latina que ele fala, e que ele vai falar dessa especificidade do Brasil. E o Túlio Halperin Dong, ele vai dizer que isso tem a ver com o fato de que o domínio da coroa portuguesa sobre o Brasil, entre várias razões, por exemplo, por causa da invasão holandesa no Nordeste, ele sempre foi muito mais fraco. E a coroa sempre teve que, digamos assim, negociar com as elites brasileiras, né, de forma mais intensa, né? José Bonifácio também vai comentar a respeito disso, sobre a importância de você fazer essa negociação para você manter a integridade do território nacional, que é o coração do pensamento do José Bonifácio. E o Guerreiro Ramos bebe, sobretudo, em José Bonifácio para defender o diretório político. E o que ele vai dizer? Que o diretório político, embora ele seja muito negociado, ele tem suas regras, né? E que você jamais pode assustar as outras frações, digamos assim, a ponto delas se excluírem. Porque como o Brasil é um país muito heterogêneo e complexo, nenhuma parte da elite brasileira contém a força suficiente para se impor sobre todas as demais. Então é por isso que o diretório é sempre muito negociado. E no colapso do nacionalismo, o que ele vai dizer? Existem muitas versões a respeito do que aconteceu entre 61 e 64, né? Eu não acho que a gente deve comprar 100% o que o Guerreiro Ramos está falando, mas ele vai dizer o seguinte: derrotado, o movimento da campanha da legalidade, e isso aqui é meio consensual, ele se desmobilizou, né? Ele se desmobilizou ali logo quando o Goulart aceita o parlamentarismo. O Brizola fica muito bravo com o Goulart por conta disso. O Goulart e o Brizola rompem relações, né? O Muniz Bandeira, né, nos dois livros dele, né, Brizola e o Trabalhismo e Goulart e as Lutas Sociais, narra isso em pormenores, né? Outro texto que também tem muito a respeito disso é a biografia que o F.C. Leite Filho escreveu sobre o Brizola, né? Vale muito a pena ver, né? E eles contam esse episódio de como o Goulart e o Brizola passaram a ficar brigados, na verdade, né? E o seguinte, mantém-se um alto nível de engajamento depois da campanha da legalidade por conta do referendo, do plebiscito, na verdade, para voltar ao presidencialismo, que é uma vitória. O trabalhismo consegue essa vitória, né? E que o Guerreiro Ramos vai argumentar? Por que ele acha que uma das razões a principal razão pelo qual o nacionalismo teria colapsado é que o nacionalismo, o trabalhismo em sua expressão como nacionalismo de esquerda, ele teria sido rejeitado pelo diretório político por conta de um certo esquerdismo do Brizola, né, ali nos anos 60,
que teria ficado contra medidas que têm uma aparência reacionária, mas que não eram tão reacionárias, que poderiam ter evitado o golpe. E aqui o Guerreiro Ramos dá a sua versão dos fatos, né? O Guerreiro Ramos era deputado federal naquela altura do campeonato, e ele defendeu, para começo de conversa, o Guerreiro Ramos nunca gostou da ideia da candidatura do Lott para a presidência ali nos anos 60, porque o Lott foi derrotado pelo Jânio Quadros, né? E ele fala que ali está uma das principais razões do golpe, né? Porque o Guerreiro Ramos, ele defendia a posição de uma certa ala do PTB, um pouco mais realista, que defendia a candidatura do Oswaldo Aranha, né? Porque o Lott, ele tinha uma imagem de radical por conta do golpe preventivo em 55 para o JK assumir, né? E o Guerreiro Ramos dizia que era o momento, na verdade, de um certo recuo, né? E é interessante isso, porque isso tem muito a ver com a visão do realismo do Guerreiro Ramos, né? Quer dizer, a gente tinha que negociar esse diretório político, né? E olha só como é contraditória a obra do Guerreiro Ramos, porque ali na polêmica com o Hélio Jaguaribe, o Guerreiro Ramos assumiu a posição esquerdista de ser totalmente contrário ao capital estrangeiro no Brasil, né? Mas enfim, essas são as contradições, né, que um político, um intelectual enfiado no meio das polêmicas da sua época atravessa. A gente tá aqui, eu tô aqui sentado numa cadeira, num estúdio bonitinho, 60 anos depois, né? Mas ali no momento, no calor dos eventos, as contradições emergem mesmo, né? E o próprio Guerreiro Ramos também ressalta um outro episódio, né? E esse episódio é mais importante, que é entre 61 e 64, que é o seguinte: o Lacerda, ele foi, se eu não estiver equivocado, no Los Angeles Times, ou seja, num jornal estadunidense, e defende abertamente um golpe militar. E aquilo ofendeu, sabe quem? Os altos oficiais militares, né? Que passaram a defender um estado de sítio constitucional para intervir no estado da Guanabara e derrubar o Lacerda por conta daquelas declarações, né? E o Guerreiro Ramos teria se encontrado... o Goulart teria ficado a favor da tese do estado de sítio, né? E o Guerreiro Ramos seria, inclusive, o relator disso, com muito desgaste interno no PTB, no Congresso Nacional. Só que daí o Goulart se encontra com o Brizola, e o Brizola disse que não toparia isso em hipótese alguma. Então era uma medida com caráter reacionário, e seria uma espécie de fechamento do regime, mas um fechamento do regime na mão dos nacionalistas, que poderia ter evitado o golpe de 64, né? É claro que aqui a gente teria que fazer muita polêmica histórica, eu teria que olhar muitos dados históricos para ver se isso corresponde à realidade, né? Enfim, eu já me alonguei bastante, né? Eu quero fazer só uma crítica bem profunda, na verdade, sobretudo a categoria do homem parentético, e como que isso talvez seja um dos principais limites do Guerreiro Ramos, né? O Gorender certamente foi muito injusto na sua crítica com o Guerreiro, ao acusar ele de ecletismo e, na verdade, fazer uma crítica que tá muito ligada a igrejinhas, né? Eu sou comunista, eu sou de tal partido e tal, né? E falar, e o Guerreiro Ramos devolve muito bem, mostrando como todos os grandes autores são ecléticos, né? Mas aqui o problema, na verdade, é que o Guerreiro Ramos, ele acaba caindo em contradição mesmo, né? Porque o homem parentético é uma categoria quase que individual e intelectualizante, né? Como se você fosse criar uma massa de intelectuais, e isso fosse, como diria assim, o critério pelo qual vai surgir a consciência nacional, né? Isso fosse o elemento central para surgir o elemento nacional, a consciência nacional. Sendo que, quando a gente olha na realidade brasileira, na história do Brasil, os grandes movimentos de massas que surgiram, na verdade, através do que um conceito que foi usado, na verdade, para atacar esses movimentos de massas, que era o conceito de populismo, e que é um conceito, na verdade, muito fraco e tem justamente a ver com essa importação de ideologias, né? É claro que o Guerreiro Ramos jamais defenderia um conceito como populismo, que é um conceito totalmente enlatado, né? Que vai dizer, basicamente, né, que você, como o título do livro do Armando Boito diz, é o roubo da fala, né? Quer dizer, a classe trabalhadora, ela tem a sua fala roubada, né? E na verdade, ela não tá se organizando, ela não tá surgindo como um sujeito coletivo, né? E na verdade, é isso que acontece, né? Ainda que na cabeça de cada indivíduo ali compondo aquela massa, isso não apareça de modo claro. Cada pessoa tem o seu líder populista na cabeça, né? Tem o seu Getúlio Vargas, né? Tem o seu Goulart, tem o seu Brizola, tem o seu Ciro Gomes, né? Mas, na verdade, o que importa é que ali se constitua um movimento coletivo que vá pelo todo e que não seja uma coisa intelectualizante de massas, né? Na verdade, todo mundo tem que ser capaz de, digamos assim, de compor um grande movimento coletivo de libertação nacional, né?
E aqui é interessante, eu encerro isso, o livro da Chantal Mouffe, recentemente publicado, né? Cujo título me fugiu agora, mas em defesa de um populismo de esquerda, algo assim, que inclusive está anunciado no Disparado. Eu recomendo muito que todo mundo vá ler, né? E basicamente é isso, né? Quer dizer, que como essa emergência dessa consciência coletiva é esse fenômeno coletivo estranho, esquisito, contraditório, né? E que na verdade não é formar massas de intelectuais, né? E aqui eu acho um pouco injusto a crítica que o Guerreiro Ramos faz ao Partido Leninista, porque o que ele vai querer dizer é que Lenin é um intelectual, na verdade, reacionário, porque Lenin defende uma estrutura organizativa, né? Sendo que, na verdade, todos os movimentos que produziram revoluções são movimentos que têm esse caráter contraditório, né? E é isso, né? Eu acho que isso seriam os principais elementos. Agora, só trazendo para o contexto atual, é interessante ver como que esses dois principais elementos da obra do Guerreiro Ramos, isso é, a crítica à importação de ideologias estrangeiras e a crítica ao esquerdismo radical retórico, ao rinocerentismo, são absolutamente atuais. No momento em que você tem uma academia que só produz um conhecimento com termo em inglês, né? É só gaslighting, é só 50 milhões de termos em inglês e conceitos importados mal feitos colocados no Brasil. É só uma questão racial mal transplantada dos Estados Unidos e não reflete sobre ela a indispensável questão nacional, que é disso que o Guerreiro Ramos está falando e oferecendo métodos para a gente poder pensar a respeito disso, tá certo? Então, com isso, eu encerro essa já muito longa exposição a respeito de Guerreiro Ramos, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fechou, Arthurito? Fechazado. Então, muito obrigado, pessoal, pela audiência. Esse foi o 10º Disparate, falando sobre a vida e obra do baiano, sociólogo e nacionalista, sobretudo, o grande Alberto Guerreiro Ramos. Na semana que vem, a gente volta. Até mais. Boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Ba 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 ba.